valor recuperável. Qual que é o valor recuperável? O valor recuperável é o valor entre o de venda e o de uso dos dois, o maior. Então, eu comparo o valor contábil e o valor recuperável e vejo. Se o valor recuperável for maior que o valor contábil, o valor recuperável maior que o valor contábil, eu não faço nada. Eu não posso aumentar meu valor contábil, que é o valor de demonstração, tá? Mas se o meu valor da minha demonstração o meu valor contábil for maior que o valor de mercado, aí eu vou reduzir o meu valor contábil e vou reconhecer uma perda, tá? Então, isso é o teste de recuperabilidade. Por que eu faço isso? Se a minha empresa vir decretar falência, ou então os próprios investidores que estão analisando minha empresa, eles precisam saber a realidade da minha empresa. De nada adianta eu ter um bem que eu digo que vale, sei lá, 1 milhão, e se eu for vender ele, eu só consigo 500 mil. Então, eu preciso saber se aquele bem meu está no valor de mercado ou no valor que ele pode me gerar de benefício econômico futuro. Então, por isso, eu faço esse teste de recuperabilidade, tá? Eu faço esse teste de recuperabilidade para os itens do imobilizado do intangível, tá? Lá no estoque a gente faz algo muito parecido, mas eu não posso confundir o teste de recuperabilidade, tá? Teste de recuperabilidade, aquele nomezinho Impairment Test, não sei nem falar se é assim ou não, mas Impairment Test, NBC-TG 01, né? Artigo 183 lá da lei 6.404, eu preciso saber disso. E tá. Preciso lembrar o quê? O meu teste de recuperabilidade, ele vai gerar uma despesa. Então, o valor vai lá, tipo assim, meu carro lá, lembra? Meu carro que vale 30 mil? Aí, no mercado, eu só consigo 25. Então, eu vou ter que fazer uma diferença de 5 mil. Então, essa diferença, ela vai ir lá, subtrair o valor do meu veículo lá no meu balanço, em 5 mil reais, mas ele vai me gerar uma perda lá na minha DRE de 5 mil reais. Então, ou seja, a contrapartida, a partida dobrada, é uma despesa, ou melhor dizendo, um ajuste com valor recuperável, conta retificadora, lá do valor do imobilizado, lá no ativo não circulante, em contrapartida com uma despesa, né, com perda de recuperabilidade na minha DRE. Então, é despesa aumentar débito, conta retificadora de ativo aumentar crédito. Partida dobrada. Preciso saber disso. Propriedade para investimento. Propriedade para investimento, CPC 28. Terrenos, edifícios, né, que não seja o objetivo da empresa alugar ele, né, o objetivo principal, senão seria um outro ramo de atividade, tá? No caso, se fosse para venda, por exemplo, os terrenos seriam o estoque da empresa lá. Então, a gente está falando de uma empresa que tem outro ramo de atividade e que busca por investimento. E aí eu vou lembrar que sempre que eu estiver falando de propriedade para investimento, vai estar na minha cabecinha lá, para valorização de capital ou oferir renda. Para valorização de capital ou oferir renda. É essa renda com aluguel, né? É essa frasezinha clichê para eu levar para minha prova, para eu conseguir matar as questões de teorias sobre propriedades para investimento. Então, precisa estar claramente não destinado para venda, tá? Precisa ter um valor de fluxo de caixa independente, porque lembra, igual eu falei para vocês, uma empresa que vende automóveis, ela tem a renda com vender automóveis, mas aí ela aluga um prédio, um terreno, sei lá. Esse aluguel aqui, dentro do caixa dela, dentro do fluxo de caixa dela, vai estar separado das atividades operacionais da empresa e o que é com aluguel. Então, isso gera fluxo de caixa independente. Oferir renda. E não pode estar arrendada para aquele arrendamento que vai finalizar em venda, tá? Finalizou arrendado para finalizar em venda, não pode ser investimento. Aí eu preciso lembrar da diferença do aluguel da propriedade do investimento para o aluguel do item imobilizado. O que é o aluguel?
a diferença de aluguel do imobilizado. O aluguel do imobilizado vai ser algo próprio para a empresa, para os funcionários da empresa, para o administrador da empresa, é um aluguel próprio da empresa. Isso vai caracterizar que é um bem imobilizado. Agora está lá para ser alugado, vai ser alugado para terceiros. Isso é uma propriedade para investimento. Inicialmente a gente vai reconhecer pelo valor de custo, mais os custos de transações necessárias. Então, ou seja, se eu tive custo para transferência de documentação, alguma coisa assim, eu posso reconhecer esse custo no meu valor da minha propriedade para investimento. Valor sempre à vista, tá? E se foi comprado para pagar lá de não sei como, a gente vai trazer o ajuste ao valor presente, tá? O custo deve ser confiavelmente mensurado de forma segura e trazer benefícios econômicos futuros como todo ativo, né? A mensuração subsequente, se for pelo valor justo, não deprecia. E se for pelo valor de custo, pode depreciar. Então, assim, mesmo não sendo item imobilizado, sendo propriedade para investimento, mas se o valor foi o valor de custo, eu posso fazer a depreciação, tá? A gente falou lá imobilizado que terreno não deprecia, tá? Mas tem essa brechinha aqui no propriedade para investimento. Se é uma propriedade para investimento e eu considero pelo valor de custo, eu consigo fazer a depreciação. O ativo intangível é aquilo que não é corpóreo, né? Não tem físico. É um ativo não monetário, identificável, sem substância física, bens incorpóreos e controlado, tá? Lógico que tudo na empresa vai ser controlado, mas é uma característicazinha lá entre definição lá do ativo, um recurso controlado. Mensuração após o reconhecimento é o valor contábil, né? E para a gente achar o valor contábil, o valor de custo de aquisição, menos amortização, menos perda por desvalorização. Então, a gente pode ter essas duas formas de retificação para diminuir o valor do intangível. E o reconhecimento inicial é o custo, mais custo necessário para atingir as condições, tá? Se tem vida útil definida, ele amortiza. Se não tem vida útil definida, não tem como amortizar, né? Ele vai ser ilimitado. O ativo não circulante mantido para venda. Então, ou seja, alguma coisa lá do meu imobilizado, né? Que há um momento atrás era um ativo imobilizado e agora ele é um ativo circulante mantido para venda. Então, eu vou tirar ele do meu imobilizado, vou levar ele lá para o meu ativo circulante, porém, ele fica classificado separadamente, como ativo não circulante mantido para venda, mas lá no meu ativo circulante. Ó a loucura. Entre o valor contábil e o valor justo menos as despesas, eu escolho dos dois o menor, tá? Não se deprecia, porque uma das características de eu poder pegar esse ativo meu, vamos pôr esse veículo de 30 mil aí que a gente tá batendo nele. Eu pego esse veículo, ele não tá mais tendo lugar na minha empresa, eu resolvo vender ele. Eu vou colocar ele lá em ativo não circulante mantido para venda em ativo circulante. Por que em ativo circulante? Porque uma das características para eu pegar um ativo não circulante e transformar ele em ativo não circulante mantido para venda é que ele esteja disponível para venda imediata. Então, ou seja, eu não vou estar utilizando ele de forma alguma. E ele vai estar disponível para venda imediata. Então, ou seja, a qualquer momento eu posso vender ele. Então, aí já não tem necessidade de eu depreciar ele, certo? Também que ele tem alta probabilidade de venda em um curto espaço de tempo, tá? Os resultados com essa venda desse ativo não circulante mantido para venda fica nas despesas operacionais descontinuadas da empresa. Então, ou seja, lá na DRE, quando a gente fala de despesas descontinuadas, dos exemplos é o valor do ativo não circulante mantido para venda. Se eu faço, vamos supor, no mesmo ano, diversas vendas de diversos ativos não circulantes mantidos para venda, eu vou apurar esses resultados, ou que eu tenha mais de uma operação, né, descontinuadas, porque não é só essa a única forma de operação descontinuadas, mas eu vou apurar
o resultado da operação descontinuadas e vou colocar ali numa única linha na DRE. Logo após o resultado com as operações continuadas, vem a positivo ou negativo, o resultado com as operações descontinuadas e eu chego no meu lucro final. Então, eu vou levar para minha DRE já uma coisa finalizada. Então, se eu tive várias compras, várias vendas, eu vou apurar o que eu tive ganho, o que eu tive perda, chegar em um resultado para eu ir para a DRE com as operações descontinuadas já, tipo assim, finalizada. Já chegada numa conclusão. E aí, a gente teve o ativo biológico. Gente, tô louca para saber. Olha quanto assunto, pai. É assunto, pai. Aí, a gente falou também sobre o ativo biológico. Então, o que é o ativo biológico? São animais ou plantas vivas, né? Dentro das plantas vivas, a gente tem as plantas portadoras. O que são as plantas portadoras? É aquela que faz contrapartida, ou seja, que é diferente, né? Com as plantas consumíveis. Então, planta consumível é aquilo que eu vou, a hora que eu for colher ali, eu já acabou a plantação. Agora, a planta portadora não, é aquela que vai, ela funciona até quase como imobilizado. Uma máquina que está produzindo um produto para mim e ela vai, eu posso até depreciar também, né? Mas ela vai ficar aí por vários períodos. O exemplo que a gente deu em sala de aula foi o pé de manga, né? Pé de manga, pé de limão, a gente não tira o pé a hora que vai colher o fruto. A gente colhe o fruto e o pé fica ali. Então, a planta portadora, ela pode ser contabilizada lá pelo CPC 27 do ativo imobilizado e tem questões de depreciar. A mensuração, né? É pelo valor justo menos as despesas de venda. O produto agrícola é o valor justo menos as despesas de venda no momento da colheita. O que é o produto agrícola? Como eu falei ainda agora em a manga, né? O produto agrícola é aquele resultante de um ativo biológico. O custo ou o valor justo precisa ser confiável e controlável, tá? O ativo biológico, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, carneiro. O produto agrícola, a lã, e o produto resultado do processamento, fio de tapete. Até no produto agrícola, eles são contabilizados pela NBC TG 29. O produto resultante de processamento, ele já é pela questão mesmo de estoque normal, CPC 16, né? Aí a gente tem a cultura permanente versus a cultura temporária. Cultura permanente, como a gente falou agora, faz parte da cultura permanente a planta portadora, né? É o café, o limão, a laranja, a gente vai conseguir extrair o produto sem precisar arrancar o pé, tá? Agora, a cultura temporária ou consumível, como eu falei ainda há pouco, é o milho, é o feijão, é o arroz, é a soja. Na hora que eu for colher o produto agrícola, eu também já vou colher a plantação em si, né? A gente já vai extrair a plantação. Então, ativo biológico são animais e plantas. Transformação biológica é o crescimento, a procriação ou a degeneração. Produto agrícola é o produto colhido do ativo biológico, tá? E a colheita é a extração ou a cessão de vida. Igual a gente falou quando a gente faz o abate, na prova foi observado que eles estão usando com o nome colheita, mas eu creio que talvez até no futuro eles já utilizem como abate mesmo. E aí a gente vem falar de estoque. Olha só, no estoque, o estoque é pela mensuração de custo, né? A gente precisa lembrar que o estoque a gente fala que ele é contabilizado pelo valor realizável líquido, tá? A valoração do estoque pode ser pela PEPS, UEPS ou média ponderada, conforme a gente viu os cálculos em sala, né? Como eu falei, esse vídeo ele é só teórico. E a baixa do estoque, eu preciso estar ciente que a baixa do estoque é feito versus custo de mercadoria vendida, né? Estoque versus custo de mercadoria vendida. Então, o estoque, ele pode ser mantido para venda no custo normal dos negócios, ou seja, aquela mercadoria que está ali própria para ser vendida. Em processo de produção para venda, ou seja, aquela mercadoria que está sendo produzida para ser vendida, que já é considerado estoque. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou prestação de serviço. Então, ainda vou ter matéria-prima, né, que é um estoque. E, por exemplo, os itens de um almoxerifado.
A mensuração do estoque é custo ou valor realizável líquido, tá? O valor realizável líquido, ele é bem semelhante ao valor justo, que a gente falou, é o valor de mercado, tá? Mas o valor realizável líquido, ou seja, é o valor que o mercado realiza, menos as despesas de venda, para eu ter o nome líquido na frente, tá? O valor realizável líquido. Exceto os estoques lá do ativo biológico, que ele é contabilizado pelo valor justo, tá? Então, o valor realizável líquido é o valor de venda menos as despesas. E o valor justo é o valor de mercado. Então, o valor de mercado e o valor de venda, ele é algo assim... Só que o nome que se dá para o estoque é valor realizável líquido e o nome que se dá para ativo biológico é valor justo, tá? O frete na compra, ele é custo, soma-se ao valor da compra como custo, e o frete na venda, ele é uma despesa. Os custos de aquisição do estoque pode estar incluído o valor da mercadoria, os impostos não recuperáveis, os fretes, o seguro, os gastos com manuseios, outros custos para colocar o estoque em local e condições de vendas, impostos recuperáveis a gente subtrai, devoluções, descontos e abatimentos a gente subtrai, tá? A perda normal, aquela perda que eu já posso prever. Todo mês eu tenho, tipo, uma fabricação X de sacola e todo mês eu perco um tanto X de bobina de plástico. Essa perda normal, eu posso considerá-la como custo, porque eu já tenho como prever que ela vai ocorrer. Agora, as perdas anormais, vamos pôr aí que a máquina de sacola deu um problema e aí consumiu mais bobinas de plástico do que o necessário. Essa perda, aí ela entra como despesa na DRE, tá? Armazenagem, tá? Armazenagem de matéria-prima, eu posso considerar como um custo. Se eu tenho alguma despesa com armazenagem, tipo, eu pago um galpão aí para armazenagem, as despesas com matéria-prima, eu posso considerar custo. Agora, as despesas já com a mercadoria pronta, aí eu não posso... As despesas com armazenagem de mercadoria pronta, eu não posso considerar como custo. É despesa, como já estou falando, despesa de armazenagem, tá? Então, o custo de armazenagem com matéria-prima, com o material pronto. Vamos dar um exemplo, açúcar para a produção de um refrigerante. O custo que eu tiver com a armazenagem do açúcar é custo. Agora, com o refrigerante, a despesa que eu tiver com a armazenagem é despesa, tá? A gente tem a produção contínua versus a produção por ordem. Produção contínua é aquela que eu vou produzindo independente se eu vou vender ou não. E a produção por ordem é aquela que eu só mando para a fábrica produzir quando o cliente solicitou. A gente tem pontos positivos para uma e para outra. A por ordem, geralmente não fica produto parado, sem entrega, né? A gente não tem que ter estoque para estocar várias mercadorias, tá? Mas corre o risco de um cliente me pedir uma coisa e querer aquilo de imediato e eu também não tenho. A produção contínua já tem esses probleminhas, mas tudo que eu produzir eu vou... nem tudo que eu vou produzir eu vou vender, eu vou precisar de espaço de estocagem e tal. No estoque, o estoque ele não sofre perda por redução ao valor recuperável, como a gente falou no ativo mobilizado, que isso é só para ativo mobilizado e para intangível, né? Mas o estoque a gente reconhece o ajuste por perdas prováveis. Então, ou seja, a gente também faz um ajuste no estoque. Como que é isso? Entre o valor de custo e o valor realizável líquido, eu escolho dos dois o menor para contabilizar. Por quê? Porque se meu estoque tiver um valor muito alto e os meus concorrentes de mercado tiver com valor baixo, eu não vou conseguir vender meu produto. Então, o meu produto ele precisa estar equiparado com o mercado, com o valor do mercado para eu conseguir ter venda, senão eu não vou ter. Então, se eu tive um custo muito alto, né, comprei uma mercadoria aí, ela está com custo muito alto e meus fornecedores, meus concorrentes estão vendendo essa mercadoria por um preço mais baixo, eu posso ajustar o meu valor de custo ao valor realizável líquido de mercado, tá? O valor realizável líquido é o que? É o valor realizável menos as despesas com venda. E aí eu pego e igualo aos meus concorrentes para que eu possa ter venda, porque senão eu vou ficar com aquela mercadoria parada e às vezes a perda é maior. Então, esse ajuste
por perdas prováveis, é esse o nome, ajustes por perdas prováveis, eu vou reconhecer entre uma conta retificadora do meu estoque e uma conta de despesa na minha DRE, tá? Então, despesas com perdas por ajustes prováveis, conta retificadora, uma conta retificadora do estoque, né? Ajuste por perdas prováveis é uma conta retificadora de estoque, em contrapartida com a conta de DRE, despesa com perdas de ajustes prováveis. Despesas com ajustes de perdas prováveis, nome muito parecido um com o outro, tá? Então, tem em mente, ó, o esquema é o mesmo do teste de recuperabilidade. Entre o valor de custo e o valor de mercado, aí, ó, eu só tenho 2 valores, eu não tenho 3 valores como no teste de recuperabilidade, tá? Eu vou fazer uma comparação entre o valor que está no meu estoque e o valor de venda, menos as despesas com venda. Aí, se esse valor tá menor, eu faço o reconhecimento de uma perda. Essa perda eu chamo de ajuste por perdas prováveis, tá? E a contrapartida é uma conta retificadora de estoque com uma conta de despesa na DRE. Valor realizável líquido é o valor de venda menos as despesas com venda. Não é todas as despesas, tá? É despesas com venda. Lembrar também, né, a questão de não misturar o que é operacional com o que é financeiro. Então, se eu fiz compra de mercadoria a prazo, o valor que é de encargos financeiros por ser a prazo é separado do valor de custo da mercadoria. Então, o que entra no meu estoque entra o valor de custo ao valor presente, tá? Igual eu falei, lembrar que a baixa do estoque é feita entre contrapartida com a conta custo de mercadoria vendida, que é uma despesa, né? Mas lembrar que eu posso, em uma única compra ou em uma única venda, ter as apropriações dos impostos, de fretes, de seguro e diversas coisas que aí só dá pra mostrar na prática, não dá pra mostrar assim nesse vídeo conversadinho nosso aqui. Aí a gente falou direitinho, né, o que é o método PEPS, o EPS e média ponderada, né? A gente também mostrou a apuração de ICMS, que sobre venda eu pago, sobre a compra eu recupero. Então, eu vou fazer uma contrapartida entre os ICMS das minhas compras do mês com o ICMS das minhas vendas do mês, tá? E aí, se o que eu tenho a pagar for maior do que a recuperar, eu vou pagar. E se o que eu tenho a recuperar for maior do que eu tenho a pagar, ele vai sobrar a recuperar, né? E aí eu botei um direito que pode se acumular. E fica como direito lá na minha demonstração balanço. E aí a gente falou sobre as operações financeiras, né? Que em venda de mercadoria, a contrapartida entre receita e caixa ou clientes, né? A baixa do estoque é estoque com custo de mercadoria vendida, né? Se eu recebi do meu cliente antecipado, eu vou ter uma obrigação para pagar com esse cliente ou entregar a mercadoria, né? Da mesma forma, se eu antecipei dinheiro para o meu fornecedor, eu vou ter um direito com esse fornecedor para eu receber futuramente. A gente falou também dos descontos de duplicatas, né? Os descontos de duplicatas é aquele processo em que o banco desconta as duplicatas, antecipa o dinheiro para mim e aí o banco vai ficar responsável por receber essas duplicatas do cliente. Se o banco não receber essas duplicatas do cliente, ele vai cobrar ela de mim com juros, encargos e tal, tá? Então, eu preciso saber que o banco vai me dar um valor X referente à duplicata e vai ter outro valor que vai ser encargos, né? Então, eu vou reconhecer esses valores separados. Esses encargos, se for muito alto, se for relativos a vários meses, ele vai ficar lá em uma conta retificadora do passivo, em encargos a transcorrer, porque a gente vai apropriar a despesa mês a mês, fazendo contrapartida com essa conta de despesas e encargos a transcorrer. Tem a forma do desconto que a gente chama de factoring, né, que o banco já fica responsável por perdas e danos ali da duplicata, mas isso geralmente envolve um juro maior para a empresa.
Encargos a transcorrer é uma conta retificadora de passivo. E os juros do passivo é uma conta de DRE que vai fazer a contrapartida recebendo esse valor mensal, que é só o valor de juro do mês, né? A empresa também pode fazer aqueles empréstimos, né, em que ela já recebe o valor líquido na conta, ou seja, o valor do juro já foi descontado todo de uma vez. Aí ela vai precisar colocar esses juros em encargos a transcorrer também, uma conta retificadora de passivo, para que mês a mês possa apropriar dessas despesas no DRE, né, em juros de passivo também. Vai tirando do encargos a transcorrer o mês e vai jogando no juro dos passivos, até que consiga zerar a conta encargos a transcorrer. Se eu ver o nome juros do ativo, aluguel do ativo, comissão do ativo, eu vou saber que isso são receitas, tá? Então, numa nomenclatura financeira com o nome ativo na frente, isso é uma receita. Já, por exemplo, o juro do passivo é uma despesa. Variações monetárias também do passivo é uma despesa, tá? Lembrar da diferença dos descontos, né? Que a gente tem o desconto o desconto condicional e o incondicional. Então, o incondicional é o que a gente chama de desconto comercial, que ele já é ali no momento da venda na nota, né? E o desconto condicional é o que a gente chama de desconto financeiro, que ele é o desconto já, por exemplo, de um boleto. Ou então, por exemplo, a hora que eu vou pagar um fornecedor meu, eu consigo um desconto. E aí, esse desconto, ele é considerado uma receita financeira, né? Enquanto o desconto incondicional, ele é considerado lá um abate da receita bruta para chegar na receita líquida. Igual a gente falou, a despesa antecipada ela vai gerar sempre um direito, né? E um dinheiro recebido, uma despesa antecipada gera um direito e uma receita antecipada gera uma obrigação. É assim que vai dar para vocês pensar. Porque, por exemplo, recebi um dinheiro do meu cliente, eu vou ter uma obrigação com ele que eu vou ter que compensar lá no meu passivo, se eu entrego mercadoria ou se eu entrego... Se eu entrego mercadoria, eu só devolvo o dinheiro. Então, receita antecipada gera obrigação, despesa antecipada gera um direito, tá? Então, vamos pôr, por exemplo, o seguro lá que a gente falou, um adiantamento de funcionário que a gente paga antecipado. Eu vou ter o direito de apropriar aquele valor e usar no momento que fosse para compensar a despesa. Então, por isso que a gente fala isso. E a perda estimada por crédito de liquidação duvidosa. Então, a perda estimada por crédito de liquidação duvidosa, ela acontece o quê? Nem tudo que eu vendo a prazo eu vou conseguir receber de volta, né? Eu vou ter sempre uma perda. Por máximo que meus clientes sejam bem selecionados e tal, eu sempre vou ter uma perda. E a empresa foi uma estimativa de 3%, 5%, um X% em cima do que ela tem lá na sua carteira de cliente, tá? Então, essa perda estimada por crédito de liquidação duvidosa é uma conta retificadora da conta clientes, né, que está lá no ativo circulante. E a contrapartida, para eu apropriar essa perda, essa retificadora do ativo, é uma conta de despesa na DRE, tá? E eu ainda tenho 3 situações hipotéticas. Eu posso ter a situação que eu realmente o que eu provisionei eu não recebi. Eu posso ter o que eu provisionei foi maior do que o prejuízo que eu tive, e eu posso ter o que eu provisionei foi menor do que o prejuízo que eu tive. Então, eu tenho 3 situações, mas que todas não mudam a situação do que a gente precisa entender, tá? Que esse valor perdas estimadas por crédito de liquidação duvidosa é uma conta retificadora de clientes e que o valor dessa perda eu faço uma contrapartida com uma despesas com perdas estimadas por crédito de liquidação duvidosa em uma DRE. E eu tenho o que a gente já falou do ajustes ao valor presente. Então, assim, muitas coisas na contabilidade da empresa, a gente tem juros acrescidos do valor real. E na contabilidade a gente tem que separar o que é operacional do que é financeiro. Então, por exemplo, se eu comprei um veículo, o valor do veículo é X, mas aí por eu ter comprado e dividido em 24 vezes, eu paguei Y de juro. Então, eu preciso contabilizar isso separado, tá?
Então, às vezes, né, lá na prova, cruelmente, eles dão valor pra gente, são os valores do que? Futuro, do final da transação. E a gente precisa trazer esse valor ao valor presente. E para isso a gente tem a bela de uma fórmula, né? Em casos de algumas compras de mercadoria, compra de alguma coisa assim, esse valor presente menos o valor futuro, o que seria no caso o juro, ele também pode ser considerado como se fosse uma perda, tá? Então, dependendo do que for, ele vai ser considerado como se fosse um ajuste ao valor presente. Então, como se fosse uma ideia de uma perda. Por exemplo, eu tenho um valor para receber de clientes daqui 5 anos, de 50 mil. Mas eu trago esse valor para o valor presente de hoje, 31 mil. Então, de 50 para 31, eu tive aqui 19, Eu tive aqui 19 mil de diferença. Esse juro, que foi o juro do valor futuro para o valor presente, eu considero ele como se fosse um ajuste, ou seja, dos 50 mil eu vou tirar o valor do juro para chegar no valor presente. Então, esse valor do juro é como se ele fosse um ajuste. E aí a gente tem uma ideia muito parecida com perda, igual quando a gente reconhece uma perda. Então, a conta ajuste ao valor presente, ela vai ser retificadora, seja de cliente, seja de mobilizado, seja de estoque. O valor que eu estiver pegando e trazendo para o valor presente, ele vai ser o ajuste àquele item, né? Ajuste ao valor presente sobre o estoque, ajuste ao valor presente sobre o mobilizado, tá? E aí, esse valor do ajuste vai fazer em contrapartida com a conta despesa sobre o ajuste de valor presente. E a gente falou também, né, sobre folha de pagamento. A gente não viu os cálculos ainda, a gente ainda vai ver os cálculos mesmo. Mas a gente falou que precisava saber na questão de lançamentos, né, de operações financeiras. Então, dentro da folha de pagamento, eu tenho aquilo que é por conta da empresa e por conta do empregado. Aquilo que é por conta da empresa vai gerar uma despesa, né? E aquilo que é por conta do empregado vai abater do salário do empregado. Parece simples, mas não é. Então, assim, eu costumo sempre colocar duas meu negócio no computador aqui. Eu sempre costumo colocar 2 exemplos, porque aí os outros a gente mede sobre esses 2 exemplos. Então, o INSS a recolher, né? O INSS parte da empresa. Vai ser despesa com INSS, conta de DRE, em contrapartida com INSS a recolher no passivo. Então, DRE versus passivo, eu faço a partida dobrada. Já o que for por conta do empregado, como, por exemplo, o INSS, por conta do empregado, é uma contrapartida lá no INSS a recolher, com uma contrapartida lá nos salários a pagar, ou seja, o valor que já é do funcionário eu tiro como contrapartida para o INSS a recolher. Então, aí eu fico na ideia, esses dois. Então, e tudo que é por conta do empregado eu faço o lançamento igual a este, só mudando as nomenclaturas, e tudo que é por conta da empresa eu faço um lançamento igual a este, só mudando as nomenclaturas. Salvo o que a gente viu lá